Este vídeo vai ser sobre psicoescrita. Ora, muitas pessoas podem perguntar o que é, porque podem não conhecer a modalidade. Quando as pessoas pensam em consultas de psicologia, pensam no normativo, não é? Nas consultas presenciais, onde está o psicólogo e o paciente, o acompanhamento que é feito na duração que é necessária e entendida entre as duas pessoas. Com o contexto do Covid-19, as pessoas começaram a utilizar as videoconsultas, que já existiam antes, mas que não eram utilizadas pela necessidade. As pessoas gostavam do presencial. Só que quando não é possível, há sempre esta alternativa. Várias especialidades podem ser feitas em videoconsulta. Mas existem outras alternativas. Por exemplo, aqui no meu consultório eu tenho a modalidade de psico-ar livre. Agora está, como é lógico, parada, mas quando existia, em que é que consistia? São consultas de psicologia ao ar livre, neste caso em movimento. Qual é a vantagem? Geralmente são consultas mais personalizadas, por isso feitas à medida. É para pessoas que têm menos disponibilidade de tempo, por isso não podem estar, por exemplo, com consultas semanais. Porque uma das situações em que dificultava as consultas presenciais muitas vezes eram as viagens. As videoconsultas anula essa desvantagem. A pessoa não tem que se deslocar a lado nenhum, esteja aonde estiver, mesmo de férias, pode estar em acompanhamento. Por isso, a psico-ar livre são consultas com durações maiores, geralmente uma tarde ou um dia, que é feito à medida do cliente. Por isso, vamos dar um exemplo. Existem muitos no meu Facebook, mas que podem depois consultar. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem um trauma de infância em determinado sítio diz que gostava de ser intervencionada. Por isso, nós podemos fazer uma consulta de psico-ar livre aonde a pessoa quiser, inclusive nos sítios por onde pode ter acontecido o dano ou o problema original. Isto chama-se imersão, por isso a pessoa estando no sítio, a memória em si fica mais vívida. Claro que tem que ter aqui este acompanhamento especializado para nós podermos controlar e gerir as emoções das pessoas no local. Ora, tudo isto é combinado, não é? A vantagem de serem sessões de uma manhã ou um dia inteiro é que a pessoa pode, num dia, resolver muitos problemas, não é? Em vez de estar, por exemplo, em 7 ou 8 ou 9 semanas a resolver os mesmos problemas. Existe também a psicoescrita, que é a razão deste meu vídeo. Poucas pessoas conhecem esta modalidade terapêutica. Claro que isto tem que haver perfis. Ora, qual é o perfil para a psicoescrita? Pessoas que gostem de escrever, que já o façam por hábito, pessoas que saibam interpretar, por isso saibam ler e interpretar, sejam pessoas proativas, por isso que façam uma questão, recebam uma resposta, que saibam pegar na resposta e gerar mais perguntas, não é? E pessoas disciplinadas, no sentido de não deixa de ser um programa que tem que ser seguido, não é? Consiste geralmente em consultas de escritos de 500 palavras, onde a pessoa nessas 500 palavras pode fazer perguntas, pode expor, pode questionar, pode sugerir, pode fazer o que entender e há uma resposta da parte do psicólogo, também por escrito, às questões, aos problemas, aos receios que a pessoa está a expor. Para que transtornos ou problemas é recomendada a psicoescrita? Para quando existem memórias traumáticas, por isso são memórias, a escrita é algo que nos permite retirar de dentro para fora. Transtornos de stress pós-traumático, por isso aconteceu algo que desorganizou a pessoa, que a pôs com comportamentos diferentes dos que tinha antes do acontecimento, e a escrita também permite que a pessoa descreva ao pormenor o que aconteceu
e depois o psicólogo faça a resposta e o enquadramento com as soluções e com o que é que a pessoa deverá fazer. Nos abusos sexuais, também é algo que a pessoa pode escrever. Nos lutos, por isso, quando há a morte de alguém que é vinculativo para a pessoa, por isso é especial para a pessoa, para o melhoramento da autoestima e também para a prevenção de recaída de todas as situações já superadas. Imagino que a pessoa teve uma depressão, ataques de pânico, qualquer perturbação que tenha tido acompanhamento psicológico, que tenha tido as consultas e que tenha sido superado, depois pode haver um período posterior de psicoescrita de maneira a não haver recaída. Qual é a vantagem da psicoescrita? Uma delas é que organiza, por isso nós quando escrevemos estamos a organizar e a estruturar melhor. E às vezes nós escrevemos e encontramos soluções porque estamos a olhar o que estamos a escrever. O anonimato das expressões e do fator avaliativo. Há pessoas que nas consultas de psicologia, sejam presenciais ou videoconsulta, têm alguma vergonha, alguma timidez, por exemplo, previnem muito o choro, são menos emotivos, quando deveriam ser o contrário. Mas nós temos personalidades. Ora, aqui há este anonimato, ninguém está a ver as nossas expressões, ninguém está a ver se nós estamos a chorar e ninguém nos está a avaliar no momento, ali, in loco. Por isso tem essa vantagem. Gera muitos cliques emotivos, quer dizer que a pessoa pode estar a escrever e ao fim de escrever aquilo tudo ela já gerou ali meia dúzia de luzes que se acenderam e ela disse: eu nunca tinha visto isto desta maneira. Foi ela que acabou de escrever, mas para escrever teve que pensar. Outra das vantagens é o custo. É uma fração de custo de qualquer consulta, não é? Enquanto as consultas presenciais podem ir entre os 60 a 100 euros por consulta, nas videoconsultas geralmente é menos, cerca de 25%. Existe psicoescrita que pode começar nos 25 euros por cada descrito. Em 500 palavras dá para escrever muita coisa, por isso aqui tem a vantagem também do custo. Ora, isto é algo que as pessoas podem não conhecer, por isso que é necessário as pessoas saberem que existe muita maneira de ser ajudada e muitas vezes as pessoas podem não ter a hipótese de monetariamente terem as consultas presenciais ou videoconsultas na quantidade que é desejada. Podem recorrer sempre, claro, aos centros de saúde, aos psicólogos que estão lá no Sistema Nacional de Saúde, que são mais espaçados no tempo, ou estas alternativas mais baratas, que não deixam de ter eficácia, porque o psicólogo está a ler, está a enquadrar, está a avaliar e está a fazer também sugestões, como faria pessoalmente. Por isso é necessário aqui que a pessoa veja isto como há duas direções. Eu envio e recebo. Pois envio informação, recebo informação, aplico e reenvio outra vez já com esse upgrade. Quais são as modalidades que existem de psicoescrita? Há nas intervenções a psicoescrita unipessoal, que é feita em que a pessoa está a escrever uma carta a ela própria. Por isso, ela escreve-se a ela e depois nós, o psicólogo, lemos e analisamos o contexto e fazemos o enquadramento das soluções, o que teria de ter sido feito, o que não fez, se fizesse aquilo, qual era a consequência, se fez aquilo errado e o que é que foi errado e o que é que deveria ter expectado. Depois existe também a situação em que a pessoa pode escrever cartas a outras pessoas. Aqui, por exemplo, no luto resulta muito bem. A pessoa já não está cá, a pessoa escreve a carta a outra pessoa, o psicólogo lê a carta, analisa o contexto escrito e depois avalia as expectativas. Por isso, aquela carta deveria ter uma resposta. Não tem, mas o psicólogo consegue transpor aquilo para o que é que a pessoa gostaria de ter recebido como resposta. E nós vamos ver o contexto do paciente. E depois também existe aqui a situação do diário. Há pessoas que têm diários. Por isso, o diário, qual é a vantagem? É que nós conseguimos analisar a informação num período determinado de tempo. Por isso, podemos ver padrões e aqui fazer a mudança comportamental.
Para haver psicoescrita tem que haver sempre a primeira consulta, seja presencial ou videoconsulta, para serem explicadas às pessoas as regras, como funciona, e de X em X psicoescritas há uma consulta, presencial ou por videoconsulta. Por isso, o acompanhamento é algo que é mais barato, é eficaz em muitas problemáticas, estas foram descritas, e é uma solução que as pessoas podem ter e utilizar. Por isso, se nunca o fizeram e se têm alguma perturbação que se enquadra dentro de memórias traumáticas, os transtornos de stress pós-traumático, quer dizer, ficaram diferentes depois de um acontecimento, lutos, abusos sexuais, se querem melhorar a vossa autoestima ou prevenir recaídas, podem ter isto, a psicoescrita como uma das soluções, das muitas soluções. É mais uma.